Boa noite, irmãos. Novamente, estamos aqui para trazer a mensagem do Senhor para os irmãos da Igreja Batista Bela Vista. Nós somos gratos ao Senhor por mais uma mensagem que trazemos aos irmãos. Ficamos felizes também pela participação, juntamente com outros pastores, em trazer as mensagens para a igreja. Iremos continuar pregando na carta de 1 Pedro. Então, abra a sua Bíblia para 1 Pedro, o capítulo 1. Nós iremos estar lendo esse capítulo 1. No versos 1 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a expiação do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado em fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, queremos agradecer ao Senhor pela palavra que foi lida e está em nossas mãos. Muito obrigado, meu Pai, pela liberdade que temos de anunciar, pregar a Tua palavra. Pedimos ao Senhor também, meu Pai, pela igreja, vem estar abençoando esse tempo com os irmãos de ensino, de oração. Esteja, meu Pai, ouvindo as orações dos Teus servos que estão suplicando ao Senhor, pedindo pela sua casa, pela sua família, suas necessidades. Esteja suprindo, meu Pai, cada necessidade da vida dos Teus servos. Pedimos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Pai, nós suplicamos, não por merecimentos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Iremos falar sobre a salvação, nesse texto que foi lido. Entender o que é salvação. Entender se fazemos parte ou não dessa tão grande salvação que temos hoje. E o que é essa salvação? Salvo do quê? Talvez cremos em Jesus Cristo, participamos de uma igreja, mas muitas vezes não entendemos muitas coisas sobre o que nós cremos. E devemos aprender, porque a palavra nos ensina. Deus quer que venhamos aprender, para que venhamos estar convictos daquilo que Ele fez por nós, para que venhamos compreender, saber. Só podemos servi-lo fielmente se eu conhecê-lo corretamente. Então precisamos aprender corretamente para servirmos fielmente ao Senhor, servirmos a Ele da maneira como devemos servir. Então essa salvação teve um começo, quando Pedro ele escreve aos forasteiros, as pessoas que estão fora da sua terra, e ele vai alistando essas pessoas que estão fora, e ele chama de eleitos para estes.
que creram no Senhor. Então, segundo a palavra do Senhor, os eleitos eles irão crer. Paulo escreve a Tito que ele vai promover a fé dos eleitos e diz que a fé não é de todos. Sabemos que muitos não irão crer, mas sabemos que também que outros irão crer. E para que venham crer, é preciso da pregação da palavra de Cristo. Que Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, os eleitos serão estimulados pela palavra, né? E essa fé vem de Deus e irão crer, como nós cremos, porque fomos eleitos por Deus em seu plano eterno. Em Efésios 1:4 diz isso, eleitos antes da fundação do mundo, no plano eterno do Senhor. O Senhor nos escolheu para servirmos a Ele. E o texto aí diz, no verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então Deus tem a sua presciência, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente. E sabe que tudo que irá acontecer e fará com que aconteça. Então isso é onisciência, saber antes e faz com que aconteça, segundo sua vontade, segundo o seu poder, a sua ação. E muitos erram nesse termo da presciência de Deus, achando que o homem, por ser bom, por buscar ter uma vida moral diante de Deus, Deus o vai escolher para a salvação. Mas sabemos que não é assim que a palavra de Deus nos ensina, pois todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Não há um justo, não há um sequer. Todos se extraviaram, almas se fizeram inúteis. E nós precisamos do Senhor, porque a salvação, ela vem do Senhor, segundo a sua palavra, que nos ensina nessa noite. E ela tem um começo, que é a eleição. Deus nos escolheu. E eleição é um ato soberano do Senhor em escolher pessoas. E não existe nada fora de Deus que contribua ou impeça para essa escolha que Ele fez. Nada. Por isso Ele é soberano, o Deus soberano, todo-poderoso. E diz, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus, graça e paz vos seja multiplicada. Ele começa, essa carta, Pedro começa falando da eleição de Deus, os eleitos de Deus, que farão que aconteça essa eleição segundo o poder do Senhor, a sua palavra, a ação do Santo Espírito. Diz em obediência à expressão do sangue de Jesus, pela santificação do Espírito. Então, a ação do Espírito na vida dos seus fará com que essa salvação aconteça. No verso 3 diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, a regeneração é a efetivação da salvação. O momento da salvação no homem e na mulher se chama regeneração. É esse novo nascimento. É o ato, um ato. Não é um processo, é um ato de salvação. Chamamos disso de efetivação da eleição, a efetivação da salvação, que é a regeneração, o novo nascimento. Segundo João 3,3 diz que é o nascimento espiritual, não terreno, mas o espiritual. Quando ele ensina para Nicodemos, naquela passagem onde Jesus
está com Nicodemos, ele diz, é preciso nascer de novo, é preciso da regeneração, do novo nascimento. Ele diz, tu se importa em nascer de novo? Então há um convite. A palavra de Deus o convida. E aquele que for de Deus, pertencer a Deus, irá responder com fé, irá crer na palavra. Porque as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo, pertence a Deus, irá ouvir a palavra e responder com fé. Nós não sabemos quem são os eleitos do Senhor. Iremos saber se ele responder com fé, responder o convite de salvação. E por isso nós devemos também anunciar esse convite. Devemos falar da salvação em Jesus Cristo, do Evangelho, a pregação de Cristo, como diz Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação, a palavra de Cristo. Então, aconteceu em momentos segundo a misericórdia do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia não me dando o castigo que mereço. Nós merecemos um castigo, mas segundo a sua misericórdia, ele não nos dá o castigo, aquilo que nós merecemos, ele não nos dá, ele tira o juízo e nos dá a sua graça. Então, graça é dar, misericórdia é tirar aquilo que nós merecemos e nos dá aquilo que não merecemos, que é a sua graça, a graça salvadora. E o que nós merecíamos? O juízo de Deus. Mas Deus nos amou e nos escolheu para recebermos a salvação. E aquele que responder com fé é um eleito de Deus. E quando crê, é a sua regeneração, é o novo nascimento, é a conversão. Né? Foi convertido para Deus. Né? Foi convertido, Deus o converteu, né? Mudou de direção. Aí, nesse momento da regeneração, acontece a fé e acontece o arrependimento. E os dois pertencem a Deus. Nós sabemos em Efésios 2, 8 e 9, diz que não por obras praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, ele nos salvou. Né? Não por obras, mas pela fé, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Tanto Efésios 2, 8, 9, quanto Tito 3, 5 nos mostra isso. A fé que vem do Senhor, a sua graça que vem do Senhor. E em Tito 3, 5 mostra a ação do Santo Espírito na vida daqueles que creem. E há um propósito, né? Há um propósito para essa salvação. Então, há um começo, que é a eleição, há um momento de acontecer em nossa vida, né? Que é a efetivação, que é a regeneração, e tem um propósito para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservado nos céus para vós outros. Então tem um propósito. Deus tem um propósito na sua salvação. Nos dá uma herança. E sabemos que a herança, ela pertence aos filhos. Quem irá receber a herança são os filhos. O que não é filho não tem herança. Na família, não tem herança na vida do pai. E nós temos uma herança. E essa herança, ela é incorruptível, não pode se estragar, né? Não pode se corromper. E é sem mácula, sem pecado, não suja. E diz imacessível, que dura para sempre, reservada nos céus para vós outros.
Então temos um reino eterno. Quando fala do céu, fala do governo do Senhor, governo de Deus, governo de Cristo. Então a salvação é para nós estarmos nesse governo de Cristo, juntamente com Ele, reinando com Cristo, nesse novo governo que virá para este mundo, governo dos céus reinando nesse mundo. Então essa é a herança que nós iremos ter, se pertencermos à salvação de Deus, se estivermos em Cristo Jesus. E ainda continua, né? Temos essa herança e também continua, diz que temos uma segurança. Nesta tão grande salvação, temos uma segurança. No versículo 5, diz que sois guardado pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então o texto diz que somos guardados pelo poder de Deus. Então nossa salvação, ela tem uma segurança. Deus, ele nos dá e conduz até o final essa salvação. Então não há como perder a salvação. Também diz lá em João 10:28 que estamos na mão do Pai e da mão ninguém pode nos arrebatar. Então temos uma segurança em nossa salvação. Então a salvação tem um começo, que é a eleição, tem um meio, né, que é a efetivação, que é a regeneração, e tem um propósito, nossa herança reservada nesse governo de Cristo. E também nesta salvação há uma segurança eterna. Da mão do Pai ninguém pode nos arrebatar, e do amor de Cristo ninguém pode nos afastar. Paulo também diz isso. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem morte, nem doença, nem fome, nem nudez, nem espada, nem espírito, nada. Pode acontecer tudo nesse mundo, mas nada pode nos separar do amor de Cristo. Estaremos sempre com o Senhor, na vida e na morte. Pertencemos ao Senhor, somos do Senhor, e precisamos ter essa segurança, essa convicção, essa esperança, e sabemos que pertencemos ao Senhor, na vida ou na morte, somos do Senhor, estaremos com o Senhor para sempre. Isso nos traz uma alegria, uma satisfação. Isso vai aliviar nossas dores, nossas ansiedades, o nosso temor, o nosso tremor. Neste mundo passamos dificuldades, aflições, mas temos a segurança de estarmos com o Senhor, de pertencermos a Ele, não ficar aflitos com o que acontece no mundo. Esse mundo hoje está trazendo uma grande aflição. Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra. Isso presta, aquilo não presta. Devemos seguir esse lado, seguir esse outro lado. Isso traz uma grande aflição para todos. Ficar ouvindo isto, ficar enchendo a mente, o coração disto. Temos que encher nossa mente, nosso coração das coisas de Deus. E temos a convicção de saber que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Temos a segurança em nossa salvação. Não devemos temer o homem. Que me poderá fazer o homem? Se a minha confiança está no Senhor, então eu tenho que saber, me firmar no Senhor, descansar meu coração no Senhor e saber que Ele nos protege, que Ele cuida de mim e de você.
Devo lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. E nosso tempo de oração, descansar no Senhor, descansar nosso coração no Senhor, crendo realmente, tendo fé, que o Senhor tem um plano e está executando esse plano, e que fazemos parte desse plano eterno. Estarmos seguros que pertencemos ao Senhor, seja na vida, seja na morte. Somos do Senhor. Nossa salvação ela vai se completar em nossa glorificação. Nós fomos livres da condenação do pecado. Não há nenhum juízo sobre nós. Em Romanos 8:1 diz isso. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nós somos livres do poder do pecado. Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. E também diz que nós seremos livres da presença do pecado. Em nós ainda há essa presença do pecado, porque habitamos neste corpo e temos a natureza pecaminosa. Mas haverá o fim disto, que é a salvação preparada no último tempo, que é a nossa glorificação, a transformação de nosso corpo e de nossa mente. Em 1 João 3 diz isso. Quando nós contemplarmos a Cristo, seremos semelhante a Ele, igual a Ele, no corpo glorificado, sem pecado. E nós aguardamos isso, esse tempo da glorificação, da nossa glória. Isso nos traz uma esperança. E glorificado nós iremos conhecer totalmente a Cristo, rever nossos irmãos, estarmos com o povo de Deus para nunca mais nos separarmos. Diz que o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, toda, para nunca mais ter afastamento, separação. Não haverá mais isso, nem morte, nem luto. As primeiras coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E nós aguardamos esse tempo. No verso 7, no versículo 7, diz: para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então haverá uma confirmação em nossa salvação. É necessário uma confirmação. Nesse mundo passamos por aflições e devemos permanecer em Cristo, sabendo que esse é o melhor caminho. Estamos nesse melhor caminho, vivemos nesse caminho do Senhor. Não devemos voltar para trás. Diz para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, a fé confirmada no Senhor, a minha fé pertence ao Senhor. Tem muito mais valor do que o ouro. O ouro que é perecível, mas nossa fé não. Nossa fé está em Cristo e nos levará para o reino. Então a nossa fé será provada, se necessário, por várias provações, se necessário. Então vai ser preciso a confirmação. Vai chegar o tempo de dificuldades e nossa fé vai ser provada. Vai chegar o tempo de facilidades e a nossa fé será provada. Porque tanto de um lado como de outro, nós somos provados.
na escassez e na abundância. Se temos poucos, se há escassez, se há sofrimento, muitos abandonam a Cristo por isso e vão atrás de outras coisas. E os extremos, né, se há abundância, riqueza e sossego, e muitos abandonam a Cristo por isso, por chegar a querer o descanso nesse mundo, a riqueza desse mundo e abandonar Cristo. A sua fé foi provada e não foi confirmada. Mas aqueles que permanecem na fé, na escassez ou na abundância, permanecem no Senhor. A sua fé foi confirmada e vale muito mais do que o ouro. Porque ela é uma fé genuína, genuína para o Senhor. É isso que agrada a Deus, uma fé genuína, uma fé realmente do coração. Então nós aprendemos hoje um pouco sobre a salvação. Ela tem um começo, que é a eleição aos eleitos, tem um meio, né, que é a regeneração, o momento da nossa salvação, no momento que nós cremos, que ouvimos a palavra e cremos, o novo nascimento, onde obtivemos fé e arrependimento que vem do Senhor. Tem um propósito, que é a nossa herança, né? E também tem uma segurança, somos guardados pelo poder de Deus, e há uma confirmação. A nossa fé será confirmada neste mundo. Que Deus venha nos abençoar e possamos guardar no coração as suas palavras para que possamos viver agradando ao Senhor. Que Deus venha abençoar a igreja na sua caminhada no conhecimento de Cristo. Vamos orar. Obrigado, meu Pai, por mais um ensinamento da Tua palavra. E o Teu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas, Senhor, através da igreja. Pedimos isso, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite.